Não, não é obrigatório. Caso um dos divorciandos aí no caso queira continuar com o nome de casado, ele tem o direito de continuar, porque o nome ele faz parte da personalidade da pessoa neste caso. Mesmo tendo separado, doutor? Mesmo tendo separado. Ele não pode ser obrigado a excluir o nome caso não haja uma das condutas desabonadoras ou algo que possa prejudicar a outra parte, vamos dizer assim. Neste caso, ele tem todo o direito de continuar com o nome do companheiro ou da companheira. A seguir, TV Câmara, ao vivo. Olá, bom dia. Terça-feira, 25 de julho de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 3 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região. Pode ir direto no número 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto mesmo. E você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Após indicação do vereador Rubens Gás, comunidade do Vale do Sol recebe prolongamento da rede de água e individualização de hidrômetro. Vereador Luiz Cirilo analisa o trabalho realizado pela Comissão para Assuntos da Região Metropolitana de Campinas. Câmara Municipal realiza atividades para comemorar o Dia Mundial e da Cultura da Paz. E programa Monitora Campinas atinge mais de 1.000 câmeras de vigilância de 130 parceiros da iniciativa privada. E hoje é dia 25 de julho de 2023, é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Lembrando, Teresa de Benguela foi líder quilombola de destaque, resistiu à escravidão durante 2 décadas no século XVIII. Entrevista que já fizemos aqui no Câmara Total no ano passado, que você pode conferir. Então hoje é uma ótima oportunidade de falarmos sobre a luta das mulheres negras por equidade, direitos, espaço na sociedade. Para nos explicar qual que é o panorama atual, os desafios existentes, eu converso agora com a Claudina Damasceno Osório, ela que é psicóloga, cofundadora do Papo Preta. Então, Claudina, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do Câmara Total. E nós ainda estamos aguardando os dados atualizados do censo, mas de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 54% da população brasileira é negra. Quando a gente fala sobre oportunidades, sobre cargos de liderança, sobre salários, existe uma diferença? Seja bem-vinda e bom dia. Sim, bom dia. Eu que agradeço o convite. Ainda tem muita desigualdade, né, no mercado de trabalho. As mulheres negras, elas ocupam uma pirâmide, né, elas estão na base da pirâmide, pensando no mercado de trabalho, na base da pirâmide da sociedade no geral, e são as que têm os menores salários, ocupando o mesmo cargo de homens brancos, por exemplo, e às vezes com uma qualificação ainda maior, uma qualificação melhor, elas ainda ganham menos do que os homens. Então tem uma desigualdade
nesse ambiente de trabalho, nesse mercado de trabalho que prevalece até os dias de hoje. Então, já já a gente vai saber os motivos e os desafios que estão colocados para nós termos essa diferença no mercado de trabalho, mas também em outras áreas que nós vamos abordar aqui. Lembrando, você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, tem algum comentário, quer participar desta entrevista? Claudina é especialista, vai responder. Número do nosso WhatsApp está na tela, 19 é o nosso DDD, 978293776. Manda para a gente, a sua participação é importante para você contribuir aqui com o nosso programa. Claudina, eu falei na minha abertura que hoje é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Teresa de Benguela. Por que é importante comemorarmos a data ou falarmos sobre este assunto? É uma maneira de fortalecer a identidade, a cultura e a memória que muitas vezes foi apagada ao longo do tempo? Também, né? Mas esse dia existe, não é aleatório. É motivo de muita luta, de muito trabalho das mulheres negras, que o Dia Internacional surgiu, o Dia Internacional da Mulher Negra, Latina e Caribenha, e o Dia Nacional de Teresa de Benguela surgiu depois, porque é uma guerreira, uma mulher negra que lutou também para a liberdade e para o desenvolvimento das mulheres e a busca pela igualdade também. É importante, sim, celebrar sempre, porque é memória. A gente precisa impregnar memória em nossa sociedade. A gente precisa continuar lutando também por direitos iguais, e as mulheres negras, elas estão lutando desde sempre por esses direitos, e nem sempre elas foram reconhecidas nesse lugar de mulheres que fazem, de mulheres que têm as mesmas competências, qualidades e capacidades que qualquer outra pessoa, especialmente um homem branco, que é a referência, pensando no mercado de trabalho e pensando direitos também no geral. A Teresa, por exemplo, a gente está falando do século XVIII, então 3 séculos depois. Essa memória muitas vezes ela é apagada, por isso que a gente precisa fortalecer e contar para as novas gerações quem foi. Tem essa importância? Sim, com certeza. Porque tudo que está acontecendo agora, os direitos que a gente tem, pensando em política pública, nada disso foi de graça. Teve muito trabalho, teve muita mulher sofrendo, inclusive muitas morrendo, para que esses direitos pudessem ser alcançados hoje. Se a juventude hoje ela tem acesso a mais coisas, né? Se hoje é possível, ainda que pouco, mas hoje ainda é possível estudar, tem política pública e etc. Tem esse trabalho que a gente tem feito para avanço da equidade no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho, tudo isso é muita luta. E é preciso memória, sim, para entender que isso não veio de graça, que isso não é porque o sistema é bom, mas porque muita gente está trabalhando e muita gente está lutando, está na linha de frente, lutando para que esses direitos, que são básicos, possam existir e a população negra possa tê-lo, possa usufruir. Em um relatório publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, fez uma comparação entre 15 países da América Latina e caribenhos. Indicou que o Brasil tem a menor porcentagem de mulheres em cargos de liderança, só 19%, isso no setor público. Que análise que você faz da porcentagem? Por que é tão baixa assim? A gente tem no nosso país o machismo, o racismo, né, o sexismo, a misoginia, e a gente tem dentro da nossa realidade social, que é sócio-histórica, né, um lugar esperado para a população negra e especialmente para mulheres negras, que é o lugar de serviçal, de servir, de estar ali à disposição. Quando essas mulheres começam a estudar e a se emancipar e a conquistar títulos e a conquistar lugares, isso nem sempre é validado. Então tem um esforço muito grande, né? Quando eu comecei a trabalhar no ambiente corporativo, eu fui especificamente para trabalhar saúde mental. E essas mulheres estavam adoecendo, essas pessoas negras, no geral, estavam adoecendo nesses espaços, porque são espaços estruturalmente e institucionalmente racistas, misóginos, classistas e machistas, e isso é fator de adoecimento. Especificamente no nosso país, isso é naturalizado. Tem uma naturalização do processo de adoecimento de pessoas negras que a gente precisa começar a levar informação e conscientização e dizer que não está certo, que não é normal
determinados tipos de tratamento para determinadas pessoas e que isso tem um fator racial atravessando e que vai impedir, sim, essas mulheres, essas lideranças de acontecerem, de funcionarem, de fazer o seu trabalho. Já já eu quero que você conte, então, o trabalho que você desenvolve, mas eu vi na sua rede social um vídeo você falando sobre os tipos de racismo. Então, eu quero que, para quem está nos acompanhando, que você compartilhe também essa análise que você faz dos tipos de racismos que nós temos na nossa sociedade. O racismo está sendo cada dia mais nomeado, né? E eu, como psicóloga, sempre falo, quando você nomeia algo, você começa a entender de onde vem e você começa a dar forma para aquilo. Isso é psiquicamente importante. A gente tem vários tipos de racismo, né? Para além do estrutural, que é a base, né? Que é o que a gente pensa em estrutura da sociedade, o que na verdade é como se fosse dentro de uma parede tem o tijolo, tem a areia, é como se o racismo fosse um dos ingredientes da sociedade. E aí a gente vem com o institucional, interpessoal, tem racismo afetivo, racismo corporativo, racismo desmentido. E a gente tem vários tipos de racismo que vai se desenhando na trama social e vai impedindo com que pessoas negras alcancem os espaços, e especialmente lugares de poder, porque o racismo envolve relações de poder. Então, nomeá-los, que são vários, tem o racismo religioso, racismo recreativo também, nomeá-los ajuda a gente a entender como ele funciona e, consequentemente, combatê-lo. Ô, Claudine, eu acho que o mais falado e talvez o que é debatido é o racismo estrutural, né? Às vezes a gente escuta em reportagens, quem está nos acompanhando certamente já leu, já ouviu falar. Muitas vezes ele se mostra presente, mas em outros casos ele não aparece, mas ele está lá? Com certeza. O racismo, ele está... Eu costumo dizer para as pessoas, nem tudo é racismo, mas o racismo está em tudo. Porque a sociedade ela foi sendo construída dessa forma. Né? E é tanto que a gente trabalha viés inconscientes e filtros racistas dentro da empresa. O que faz com que determinados corpos sejam contratados para determinados cargos e outros não. Basta fazer o teste de pescoço, né? Para ver o quão racista é aquela instituição que colocou em determinados cargos um perfil X e em outros cargos o perfil Y. E geralmente você vai fazer o recorte racial, os perfis de liderança, por exemplo, no ambiente corporativo, são majoritariamente de pessoas brancas e o perfil mais subalterno é majoritariamente de pessoas negras. Isso é racista. Porque é como se não existisse possibilidade de fluidez e de mudanças nesses lugares. Os lugares de poder, os lugares de mais acesso, os lugares de tomada de decisão não podem ser ocupados por pessoas negras. Por quê? Né? Isso é dito? Isso não é dito. Ninguém diz, a gente não quer gente negra aqui ocupando o cargo que é um cargo de alta liderança. Mas na hora que você olha, tá lá. Você não vê pessoas negras nesses espaços. Isso quer dizer alguma coisa. Não ter pessoas negras dentro de uma instituição, em lugares de poder e de liderança, já diz alguma coisa sobre racismo. Só que entra no silêncio. E aí a gente fala que é estrutural e etc. Mas tem uma pessoa ali que vai contratar esses indivíduos. E na contratação, essa pessoa pode fazer a diferença. É esse o trabalho de quem trabalha com diversidade e inclusão. É dizer o que é possível fazer de onde você está para que a gente possa ter uma equipe multirracial. E aí eu estou falando também de indígenas, estou falando de outros grupos raciais também que atravessam, né? A gente pensar o racismo de uma forma mais ampla, a gente tem o racismo brasileiro que é antinegro, que é o racismo que odeia pessoas negras, mas a gente tem outros tipos de racismo também que vão atravessar a esfera institucional em maior ou menor grau. Indivíduos negros apresentam maior predominância de desenvolver algumas doenças? Com a sua experiência, com aquilo que você já estudou, essas pessoas que estão no mercado de trabalho, elas acabam ficando doentes? Sim. Burnout, por exemplo, ansiedade, depressão e doenças evitáveis, né? É muito comum, se você entra lá na OMS,
você vai ver que é muito mais comum a prevalência de doenças evitáveis em pessoas negras do que em pessoas não negras. E a ansiedade, o burnout e outras doenças, outros transtornos, né, mentais, é muito comum nessa população. Tem uma negligência da saúde mental da população negra e uma negligência dos sinais e dos sintomas. E tem um outro caminho, que é um caminho oposto, que é da medicalização desses corpos, de modo a promover paralisação mesmo. Então, tem um descuidado muito grande da medicina, da psicologia, da psiquiatria com os corpos negros, isso é sócio-histórico, que vai reverberar na saúde mental, no desempenho e na forma como esse indivíduo performa no mercado de trabalho. Consequentemente, muitos vão ficar fora do mercado de trabalho por essas mesmas questões. Então, é sistêmico, né? Tem uma forma de funcionar social que vai promovendo o adoecimento e vai promovendo exclusão e rejeição desses corpos. Ô Claudina, e como que as empresas, em geral, elas lidam com esse tema e como que deveria ser na prática? Agora, nos últimos anos, né, eu acredito que mais esse ano que eu tenho visto mais, elas têm se preocupado mais com um ambiente seguro, né, de saúde mental mais seguro, mas ainda está muito embrionário isso, igual os programas de diversidade e inclusão. Eu presto apoio psicológico nesses programas de diversidade e inclusão para profissionais negros e para jovens negros também, trainees e etc. Quando eu faço isso há muito tempo. Quando eu fui procurar saber de outros psicólogos que fazem, eu não encontrei. De pessoas que criou um método, uma estrutura de pensar a psique da pessoa negra, de pensar a saúde mental da pessoa negra nesse ambiente, eu não encontrei. Isso significa que tem uma negligência aí das empresas em relação à saúde mental do seu colaborador, especialmente seu colaborador negro. Nos últimos congressos que eu tenho ido, de RH, de saúde mental nas empresas e etc., eles têm falado mais sobre isso e estão buscando formas de implementar esse tipo de cuidado com a segurança emocional das pessoas nas empresas. Porque esse modelo de adoecimento, esse modelo anterior de empresa, ele é promotor de adoecimento e ele não é nada rentável. As empresas, elas perdem quando seus colaboradores eles estão em ambientes insalubres. Isso as empresas estão começando a entender. Eu acho que depois da pandemia deu uma acordada aí no institucional e na vida financeira dessas pessoas, que elas, na vida financeira da empresa, no caso, né, que elas começaram a pensar a promoção de saúde nesses ambientes. Mas ainda está engatinhando. A gente tem muito que trabalhar ainda, que o índice de burnout, o índice de adoecimento, ele permanece alto ainda. Então, a gente precisa começar a repensar formas de promoção de saúde nesses espaços, de modo a modificar e a romper com uma lógica que é opressora. Sobre esse longo caminho que nós precisamos percorrer. Em respostas anteriores suas, você utilizou as palavras sistêmica, você falou de racismo estrutural, você falou de uma normalização no passado que isso acontecia. Se de fato ele é estrutural, se ele está enraizado, como que a gente consegue mudar essa situação a curto prazo? Porque a médio e longo prazo, acho que a gente pode citar a questão de educação, desde as primeiras idades, do ensino. Acho que a gente ainda vai citar aqui o papel da escola. Mas a curto prazo, tem o que fazer, já que gerações que viveram no passado, você mesmo disse, normalizavam essa situação. A curto prazo, tem o que fazer? Dá para conversar com essas pessoas? Dá para mudar a cabeça das pessoas de outras gerações, das novas que estão vindo, dos adolescentes? Tem o que fazer a curto prazo? Sim, com certeza. É intensificar, é naturalizar esses diálogos, é naturalizar a mudança e desnaturalizar a violência. É começar a trabalhar de um modo para o bem viver. É a promoção de saúde 360 graus. E aí, não é só dentro da empresa, não é só o RH da empresa. É promover uma cultura dentro da empresa de modo a promover saúde mental, né? Promoção de cultura para promoção de saúde mental.
É possível sim. E aí vai exigir dessas pessoas, tanto dos colaboradores quanto da liderança, de uma boa vontade de implementar novas formas de bem-estar e de vida dentro desses ambientes. Não é simples, eu não estou dizendo que não é simples, porque tem uma cultura enraizada ali, mas é possível a partir do momento que isso começa a ser implementado 360 graus dentro da empresa. E os próprios colaboradores vão começar também a questionar determinadas formas de funcionar, né, de funcionamento, e vão começar também a trazer soluções. É um trabalho em conjunto, é um trabalho sistêmico, como eu disse, né? Trabalhar sistemicamente é trabalhar em conjunto para romper com lógicas. E aí é trabalho, né? E é não desistir também, porque para desistir é rápido, porque dá trabalho. Promover mudanças dá trabalho. Então é querer ter esse trabalho, aí exige uma boa vontade também das pessoas. E essa mudança que precisa acontecer no mercado de trabalho e nas empresas, ela é mais difícil nas grandes corporações que têm muitos funcionários ou nas pequenas empresas que muitas vezes ficam escondidinhas ali? Eu acho que os dois, porque são pessoas, né? A gente está lidando com pessoas. Então, eu acho que os dois, nas duas frentes. A diferença é o quanto de capital, né, financeiro as empresas têm disponível para investir nisso, ou o quanto elas querem investir nisso. Mas como a gente tem visto as leis chegando, as perdas acontecendo, a multiplicidade de corpos nesses espaços dá mais dinheiro para essas empresas, porque tem mais gente pensando diferente e é mais possibilidade de resolução de problemas que muitas vezes são complexos, mas que pessoas diferentes conseguem resolver. Se você tem uma homogeneidade dentro dessa empresa, o processo criativo dessa empresa fica estagnado. Então, quanto mais gente diferente tem dentro dessa empresa, melhor para o bolso, inclusive, dessas empresas. E aí eu repito, não estou dizendo que é simples e que é fácil. Não é disso que eu estou falando, a gente está lidando com pessoas. E pessoas têm as suas complexidades. Mas é possível fazer esse trabalho quando a empresa tem uma possibilidade de pensar mais à frente, pensar o contemporâneo, pensar o futuro, pensar algo que está lá na frente. Porque se ela estiver pensando só aqui agora para o passado, ela não vai construir nada para o futuro, ela vai ter um futuro engessado e ela vai dar continuidade naquilo que ela veio fazendo até aqui. E esse modelo, acredito, e pela experiência que eu tenho tido, ele não funciona mais. O que é esse investimento nas empresas que você diz, Claudina? É cursos, é palestras, é falar sobre o assunto, é contratar uma psicóloga para poder acolher esse funcionário? O que é esse investimento que as empresas precisam fazer? É tudo isso que você falou, né? É começar a treinar seus colaboradores, é começar a fazer programas de bem-viver dentro dessa empresa, é começar a pegar uma parte dos lucros dessa empresa para investir em saúde mental dos seus colaboradores, promoção de saúde, é promover um ambiente que cause nesse colaborador um desejo de estar ali. É muito comum as pessoas trabalharem num lugar, a maior parte do nosso tempo a gente está no trabalho. E você imagina você passar 8, 12 horas do seu dia dentro de um lugar que você detesta estar. Isso é fonte de adoecimento, é uma promoção mesmo de um ambiente que possibilite o bem-estar. Nem sempre vai funcionar, vai ter que ir fazer e refazer, como o apoio psicológico, eu tive que ir construindo, errando e acertando, né? Nem sempre vai funcionar, mas é poder rever isso também e procurar um caminho que seja bom, que seja pelo menos menos violento, pelo menos não violento, né? Nada violento. O objetivo é não promover violência. O objetivo é que essas pessoas possam se sentir bem nesse ambiente em que elas estão trabalhando. Ô Claudina, o atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, o Vinícius Júnior, recentemente sofreu racismo em algumas partidas, no plural mesmo, viu? Disputadas na Espanha. Como que você assistiu essas cenas? O que dá para tirar de lição para debatermos aqui no Brasil? O que é possível ver nessa cena é que a gente vive num mundo que é racista. Então, assim, existe um racismo antinegro que ele é universal, né? É contra... A questão não é o quanto de dinheiro ele tem dinheiro pra caramba. Não é o que ele entrega pra caramba. Mas o problema é a cor dele, ele não deveria estar ali.
E isso é sentido no micro, da galera que está em off, que não é famosa. Você sente isso quando você entra em espaço. Quando se é negro, se entra em espaços de poder, você vai sentir isso no corpo. Ainda que as pessoas não digam, não joguem banana, não te chamem de macaco, num monte de coisa, elas olham para você te fuzilando. E eu falo isso aí pensando no indivíduo. Quando a gente vai para esses espaços, a gente já vai sabendo que são espaços potencialmente racistas e violentos. Essa é uma realidade social, essa é uma realidade que está que é universal. Então, não tem romantismo quando se trata do racismo. Existe um racismo antinegro que é racismo em qualquer lugar do mundo. Enfim, é isso. O que o Vinícius Júnior viveu é uma realidade. Nem todo mundo vai receber o que ele recebeu, mas ali é um imaginário social operando naquele corpo. E por isso que todo o cuidado que ele tiver, o cuidado de si que ele tiver, mais o vai proteger, né? Proteger simbolicamente, porque do racismo ninguém está livre. É isso, a gente precisa se cuidar, a gente precisa estar em ambientes seguros, né? Que nos fortaleça, que promova saúde mental, a gente precisa ter uma rede de apoio forte, a gente precisa cuidar da saúde mental. É isso que vai nos dar força para enfrentar. E as instituições também precisam começar a punir pessoas que têm esse tipo de comportamento contra pessoas negras. As instituições também precisam fazer a parte delas. E a gente fazer a nossa, porque também não adianta esperar só de um ou de outro. Acho que todo mundo precisa trabalhar para enfrentar o racismo. O racismo é um problema social, é um problema de todo mundo. Todo mundo precisa trabalhar para enfrentá-lo. Quando você fala deste todo, para que essa carga não fique apenas nas pessoas negras que estão sofrendo e que muitas vezes estão numa situação de vulnerabilidade, quem está em volta, a pessoa branca que não está vivendo aquela situação, ela é importante também para virar esse jogo, para tomar uma atitude, seja num campo de futebol e parar uma partida, seja no meio da rua que você enxerga uma situação, seja no mercado de trabalho, uma intervenção, uma conversa ali, ela é importante também? Com certeza, com certeza. Uma pessoa branca, outro posicionamento que eu sempre peço, né? Você é branco e se diz antirracista, o que você está fazendo para a luta antirracista? O que você fez por uma pessoa negra que sofreu uma violência na sua frente? O que você de fato faz para emancipar, né, para promover a emancipação de uma pessoa negra? Você suportaria ter um chefe negro? Qual é a sua relação com a pessoa negra? Porque a gente está falando também de coisas muito inconscientes. Inconscientemente, nós introjetamos o ódio, né? Aí a gente fala de auto-ódio, e a gente vive numa sociedade que normaliza o ódio em direção a pessoas negras. Então, tudo muito naturalizado. A gente precisa desnaturalizar isso e as pessoas brancas têm um papel fundamental nisso. Sem as pessoas brancas, a gente começa a fazer uma luta contra o racismo que é perdida. É perdida. Só as pessoas negras dizendo, né, se posicionando diante do racismo, contra o racismo, não é o suficiente para o combate. As pessoas brancas também precisam entender que o racismo é um problema delas, que elas colhem os privilégios disso e que elas ganham vantagens em relação a isso. Tem vantagem para as pessoas brancas. O racismo, ele protege de algum modo as pessoas brancas no sentido da violência, mas promove mais violência dentro de uma sociedade, quando essa sociedade ela é racista. Então, de algum modo, de todo modo, aliás, essas pessoas também estão colaborando para que a violência racial permaneça e perpetue. Claudina, você utilizou a palavra antirracista. Há alguns anos tem uma frase que ela ecoa, que é comum nós lermos em redes sociais, já foi até estampa de capa de jornal, que diz que não basta não ser racista, tem que ser antirracista. O que ela quer dizer na prática para quem está nos assistindo e falou, não, mas eu não sou racista. E aí tem essa frase, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. O que ela quer dizer? Ação. O que você está fazendo na prática para combater o racismo? Você vai esperar o quê? Ter um filho negro, ter um neto negro, ter um parente negro, ter... O que você está esperando, né, acontecer perto de você para você
começar a se posicionar diante do racismo, né, contra o racismo. E aí é de coisas básicas, né? O entregador que vai na tua casa, que é negro, né, você vê o seu vizinho maltratando, que isso também tem crescido muito, tem sido muito comum de se ver nas redes sociais. O que você, enquanto branco morador daquele prédio vizinho desse cara está fazendo? Você está concordando com isso? Está corroborando com isso? Então, quando eu vejo pessoas sendo expulsas de lugares, pessoas sendo expulsas da empresa, pessoas sendo mandadas embora, quando eu vejo essas ações, aí eu digo, aí está sendo está sendo antirracista, está tendo uma ação antirracista. O antirracismo, ele é ação. Ele não é discurso, não é plaquinha na internet, é ação. É o que efetivamente você está fazendo, o que efetivamente a empresa está fazendo para inserir pessoas negras com bem viver. Não é só colocar uma pessoa negra lá e dizer, temos um negro aqui, que é um token. Né? Não é só ter amigo negro, eu até tenho um amigo negro, que é outro token. O que a gente está falando é o que na prática você está fazendo. Você está abrindo mão dos seus privilégios, você está deixando aquela vaga, chamando seu amigo negro para vaga de liderança, você está contratando pessoas negras para vagas para alto cargo. O que você está fazendo efetivamente? Isso é ser antirracista. Claudina, eu falei na minha abertura que você é psicóloga. Você realiza um trabalho específico para profissionais negros nas empresas? Sim, eu faço apoio psicológico para profissionais negros nas empresas. Eu criei um método, né? Desde 2018 eu trabalho com a Empodera e com outras empresas. E aí eu criei um método que auxilia esses profissionais negros a alavancar a carreira. Só que é um método pensado a partir da psicologia clínica, né? Então eu trabalho junto com outras pessoas, obviamente, porque tem áreas que eu não vou e eu trabalho mais a parte subjetiva, o quanto que aquele indivíduo, ele precisa, o que ele precisa subjetivamente falando para conseguir ocupar tais e tais lugares e qual a questão que ele tem ali que ele não consegue avançar ou que ele avançou e não está dando conta. E então eu trabalho com isso já há um tempo, né? Tem um tempinho já, deve ter, sei lá, uns 7, 8 anos já. E nesses 7, 8 anos, você viu alguma mudança ou ainda é um espaço de tempo muito curto para poder ser analisado? Eu vi mudanças e não vi também, né? Eu vi mudanças que chegaram até mim, mas quando eu fui pesquisar sobre outras práticas, né, outros lugares que fazem isso, eu não encontrei ainda. Então, isso significa que tem alguma coisa aí que precisa ser feita. Durante esse tempo em que eu estive nesses espaços, eu vi crescendo o número de negros entrando, né, dentro das empresas. Eu vi também muitas estagnações. Eu vi muitas dificuldades, eu vi gente avançando na carreira, eu vi gente que não deu conta de fazer isso porque não teve as oportunidades que precisava ter. Então, eu vi de tudo. É como eu sempre falo, sozinha não dá. Né? Eu tive nesse tempo com o pessoal da Empodera, com coach, com outras pessoas, mas outros psicólogos também precisam estar nesses espaços, né? Entendendo a psique, entendendo a subjetividade, entendendo as especificidades de um indivíduo negro, que eu acho que isso é uma falta da própria psicologia. A nossa psicologia ela é hegemônica, ela não pensa o negro enquanto sujeito, ela não pensa o sujeito negro, e é uma questão da psicologia que eu também levo para dentro da academia, que é outro espaço que eu ocupo no doutorado, por exemplo, ou nos eventos que eu estou, nos congressos e etc. Eu estou sempre levando essa questão. Tem ampliado, acho que está melhor do que antes, mas ainda tem muita coisa para caminhar, porque eu acho que ainda as pessoas estão despertando para essas questões ainda agora, pós-2020. 2020 foi ontem, né? Então ainda estamos engatinhando nesse sentido. Falei na minha abertura também que você é cofundadora do Papo Preta. Qual que é o trabalho realizado? Então, é um projeto de saúde e bem-estar da mulher negra que surgiu em 2016. Viajei muito pelo Brasil falando sobre isso e ouvindo também, né, o que as pessoas tinham a dizer. Antes desse boom de diversidade e inclusão, de falar de racismo, etc., eu já estava na estrada falando sobre isso.
E surgiu assim, dentro da psicologia, e a gente começou a pensar como que a psicologia poderia auxiliar, né, poderia fazer diferente em relação às relações raciais. O que a gente precisava discutir, trazer para o âmbito da psicologia, de promoção de saúde mental da população negra, que era negligenciado na psicologia. Então, ele surgiu por causa disso. Foi uma demanda que veio da época, não existia nada disso, né? Pensando saúde mental, não existia, e aí criamos e foi. E aí foi crescendo, e hoje tem quase 100 mil seguidores aí na internet. E tem uma rede de psicólogos que acaba mandando, né? E acaba funcionando como uma plataforma que auxilia as pessoas a encontrarem também um lugar de cuidado em sua própria cidade, que é o que tenta fazer, né? Quem está perto de você que pode te ajudar e usa esse espaço para isso. Para a gente poder encerrar, Claudina, separei aqui um questionamento que chegou através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776, é da Cláudia. E ela diz, o que você acha sobre cotas raciais em universidades e também para o mercado de trabalho, se isso deveria existir e um período até quando elas deveriam ir? É a pergunta da Cláudia. Boa pergunta, Cláudia. Sempre me fazem essa pergunta, inclusive o pessoal do Le Monde me fez essa pergunta, eu já tive em algumas reuniões também, inclusive na PUC-Rio, para falar sobre isso. As cotas, eu acho que a gente não deveria nem questionar a existência ou não. O que a gente deveria questionar é o bem viver das pessoas, dos cotistas, que é o que acontece. Cria-se a cota, inseriu um monte de jovens na universidade e não deu nenhum suporte para que esses jovens pudessem atravessar o processo de tornar-se profissional. Então, o que a gente precisa pensar para além das cotas, as cotas devem sim existir e vai existir enquanto tiver desigualdade social e racial. Enquanto existir desigualdade, enquanto essa equidade 50-50 não chegar, as cotas precisam existir. Aí a gente tem o além disso. Como que a gente promove o bem viver e bem-estar na universidade e nas empresas para essas pessoas cotistas, porque elas são jogadas nesse ambiente institucionalmente racista, misógino, classista e etc., e elas estão adoecendo e, inclusive, provocando suicídio. Muitas pessoas estão se matando. E aí a gente pensa o quão insalubre esses lugares são. Então, só as cotas não basta, é preciso pensar para além das cotas e pensar também o que pode ser feito dentro dessas universidades para promoção de saúde e de oportunidades para esses jovens e para esses profissionais que estão também dentro da empresa. As cotas, sim, devem continuar existindo, enquanto a gente não chegar num lugar de equidade, 50-50 ali, e igualdade de oportunidade para brancos e negros. Para a gente encerrar de vez agora, Claudina, para a gente mudar essa situação, então, é através do macro até o micro, são políticas públicas através de governo federal, passando por governo estadual, municipal, que daí conhece a situação da cidade, investimento em educação. Só assim para a gente poder mudar a realidade que nós temos? Com certeza, 360 graus. Todas as esferas da sociedade, pública e privada, precisam trabalhar em prol da equidade racial. A gente precisa continuar a ampliar, crescer a promoção de oportunidades para todas as pessoas e sair desse discurso de meritocracia, porque a meritocracia no Brasil é uma balela, é uma mentira. A meritocracia no Brasil ela existe para um determinado grupo que já chegou com 400 anos de vantagem. A gente precisa lembrar do nosso contexto sócio-histórico, que é de escravização, que é de mão de obra gratuita em prol de um outro grupo que se beneficia disso até hoje. Enquanto a gente não conseguir esse lugar de equidade e de acesso para todas as pessoas equitativo, a gente vai continuar perdendo. A gente vai continuar precisando de políticas públicas, de políticas de Estado, de políticas do privado também. A gente vai precisar de todo tipo de intervenção para que a equidade aconteça.
Claudina Damasceno Osório, psicóloga, cofundadora do Papo Preta. Doutoranda, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Todas as informações que foram passadas aqui, tenho certeza que de grande valia para o nosso público, durante 40 minutos. Então, tenho certeza que foi uma entrevista muito bacana. Já faço o convite aqui para uma próxima oportunidade para você retornar ao nosso programa para falar sobre esse e outros assuntos e que seja sempre num cenário muito melhor, viu, Claudina? Muito obrigada pelo convite. Eu também espero que seja num cenário muito melhor e que a gente possa continuar promovendo saúde e bem-estar por aí e oportunidades acima de tudo, né? Com certeza. Agradecemos a participação da Claudina ao vivo aqui no nosso Câmara Total nesta terça-feira, 11 horas mais 42 minutos. A gente segue aqui com o nosso programa, porque a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Então é hora das notícias da Metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna.